Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você quer gravar seu conteúdo, seu podcast, é só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. E hoje nós estamos com uma nova parceria que é a Chácara Pôr do Sol. Ela é localizada em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, e tem uma estrutura maravilhosa para você que quer aproveitar com a família, com os amigos, fazer agora a confraternização de final do ano, seja da empresa, dos seus amigos, enfim. Passar alguns dias, passar um dia. Até no inverno ela funciona o ano inteiro. E até no inverno ela tem piscina aquecida. Então dá para aproveitar de todas as formas. Principalmente para quem quer levar a criançada para aproveitar. Vai lá, entre em contato, o link está na descrição do vídeo. E quem entrar em contato através do nosso link tem 10% de desconto na locação. Então vão lá conhecer, porque aquele lugar é mágico e o pôr do sol realmente lá é encantador. Hoje eu estou conversando com ela que já dá para dizer que é de casa, porque ela já esteve aqui uma outra vez, Kátia Mel. Só que hoje ela vem falar de um projeto maravilhoso, né, Kátia? Eu vou deixar você falar desse projeto que é encantador e depois a gente vai fazer todo o movimento que é para o pessoal vir e aproveitar, né, Kátia? Seja bem-vinda, muito obrigada por participar. Obrigada, Mel. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui de novo. Foi uma experiência ótima para a última gravação, assim, e estou muito animada para a nossa conversa de hoje. Não, e eu já vou convidar o pessoal para ir lá, quem não assistiu, né, procurar aqui nos vídeos mais antigos, bota o nome da Kátia lá, porque foi uma conversa bem gostosa, falando daí de empreendedorismo, até porque naquela época, naquele episódio, a Kátia falou do livro que ela lançou também, que ela fez parte, foi coautora de um livro sobre empreendedorismo, o poder da mulher, né? Mulheres que inspiram. E hoje ela veio falar de um outro projeto literário, né? E eu queria que tu começasse, antes de entrar no livro, como é que começou a tua história até chegar no livro? O que te fez querer escrever esse livro? Então, voltando nesse podcast, ainda no finalzinho a gente fala, vamos voltar para falar desse livro. Foi, e voltamos. E voltamos, Então, o que inspirou, na verdade, assim, a questão do livro foi um pouco da trajetória de vida, né, que eu tenho. Então, hoje eu tenho 3 filhos, né? O meu do meio, ele tem TDAH, tem TOD, eu falo assim, é uma sopa de letrinhas, né? E ultimamente até, assim, foi diagnosticado também o autismo leve nele, nível 1. Então, assim, e durante todo o processo escolar dele, então, assim, sempre foi, assim, uma luta, assim, né? Porque ele, assim, não parava em sala de aula, não ficava quieto. E foi assim, muito aprendizado, assim, para mim, assim. E eu vejo, assim, que hoje, assim, muitas crianças também passam por isso. Porque hoje virou meio que comum, né? Sim. A gente tem um filho, a minha filha mais nova hoje agora está com 8 anos. Então, toda a turma, assim, acontece, assim, de ter uma história assim, não, o menino tem, a criança tem TDAH, tem TDAH, né? E a ideia é trazer, assim, essa questão da abordagem, como é feito isso, né? Hoje nas escolas, assim, eu vejo que falta, assim, muito a questão de preparo nas escolas, né? E quando foi feito esse livro ali, quando a gente veio lançar o outro, né, das mulheres que inspiram, as empreendedoras, né? Então, eu aprendi um pouco ali, uma questão ali de como eu fazia para fazer o livro, né? E eu pensei, por que não, né? Sim. Trazer um pouquinho também dessa história, um pouco do meu filho ali, para o livro, né? Eu falei com ele assim, né? Tem problema ali usar o teu nome, porque, né? Eduardo, a gente chama Dudu, foi sempre Dudu, né? Embora que agora, assim, já foi para a fase da adolescência, não quer mais saber de Dudu, é Edu. Fica bravo porque eu não chamo de Dudu. Mas Ele topou? Ele topou. Mas quando é que foi que vocês perceberam que ele tinha algo diferente ali? Já desde bebezinho? Porque quantos anos ele tem hoje? Hoje ele tá com 16. 16, tá. Desde bebezinho ali, 1 ano, 2 anos, aparentava algo que tinha um comportamento diferente ou não? Vocês foram descobrir realmente ali na época da escola, com que idade que vocês perceberam? Então, assim, nunca tinha tido nenhum contato com ninguém que, assim, que tivesse esse tipo de problema, né? Então, não tinha nem noção do que era, né? Mas, assim, desde pequenininho, foi mais ou menos assim, quando, assim, 3, 4 anos. Ele é diferente do que eu tenho, como ele é do meio, eu tenho uma filha mais velha, ela sentava na frente da televisão, ficava quietinha, assistindo, pegava um brinquedo, ia brincar, ficava paradinha.
e ele nunca ficou parado com nada. Né? Era sempre assim, colocava na televisão, olhava um minutinho, daqui a pouco já distraía e olhava outra coisa e não parava quieto. Tá. Né? E daí foi na escola, foi na escola mais assim que chamou atenção, mas demorou também, porque daí faltou, que eu digo assim, faltou a parceria da escola, né? Que ele foi desde pequenininho, desde que nasceu, como eu trabalhava o dia inteiro, ele já ficava na creche, ficava o dia inteiro na escolinha. E quando chegou a fase do pré-escolar, um dia eu cheguei na escola, daí tava a turminha dele toda num cantinho lá, parecia treinando, porque era a formatura do pré-escolar. E ele não estava junto. Aí eu cheguei na portaria ali e falei assim, por que o Dudu não tá junto ali com a turma dele? Não, é porque ali o pessoal tá treinando pra formatura e ele não vai participar da formatura. Ué? Mas até então ninguém tinha me chamado pra falar nada disso. Né? E eu falei, mas como assim? Por quê? Não, porque ele não para na sala. Ele tá sempre correndo por tudo, andando por tudo. Né? E às vezes a minha filha mais velha, que é 2 anos de diferença, ela relatava assim, né? O Dudu passou pela minha sala. Né? Então, assim, ele ficava na escola, mas ele ficava circulando pela escola. Ele não parava na sala de aula. Então dava pra ver que era algo em excesso, assim, não... Porque a gente diz que a criança ali na fase de 2, 3 anos, 4 anos, é uma criança com bastante energia, né? Então a gente sabe que muitas vezes começa a brincar com uma coisa, para, daqui a pouco brinca com outra, enfim. Então é natural dessa idade querer explorar, mas o Dudu então era muito além. Não era só o explorar, era aquela energia em excesso que realmente ele não conseguia se concentrar em alguma coisa. Exato. E daí, no fim, as professoras acabavam excluindo, mas de certa forma não. Porque você fica na sala e incomoda, né? Porque daí aquela criança que não para quieta, tu não fica sentado, passa uma atividade, mal começa a fazer, já sai, né? Começa a falar com as outras crianças, aí os pais... Parecia mal educado, assim. Exato, aquela criança assim, essa criança não tem educação, os pais não estão dando educação para essa criança, né? Aí eu sei que eu fiquei bem chateada, daí levei para outra escola. Daí, na outra escola, daí eu até cheguei a conversar bastante, né, com ele sobre essa situação. E ele fez o pré de novo, né? Como ele estava assim, um pouquinho adiantado com relação à idade, eu falei assim, é melhor fazer o pré de novo, porque era a fase da pré-alfabetização, né? Falei, vamos fazer de novo. E ali, ele também não parava na sala. Mas só que ali a escola me chamava toda hora. Kátia, vem aqui, Kátia. Chegava o ponto, assim, de eu chegar na escola, ele tá assim, quase sem roupa, andando pela escola. Aquela coisa assim que ele não se segurava. Ele ia pra escola e tirava a roupa, jogava pra... Teve um dia que ele chegou a jogar o tênis no telhado da escola, tive que esperar pro outro dia pra pegar o tênis. Mas até esse momento, tu nunca tinha tido contato com o que era o TDAH? Nunca tinha ouvido falar no sentido mais próximo, assim? Porque a gente escuta falar, mas parece ser muito distante, né? Hoje... tem muito mais diagnóstico e hoje se fala muito mais. Mas a gente está falando de 10 anos atrás, né? Isso, não tinha muito contato, não. Na verdade, não tinha nenhum contato, E né? na família não tinha ninguém com essas características, assim? Não. Tá. Aí, quando eu troquei da escola, daí quando eu fiz essa troca de escola, eu comentei com a pediatra o que aconteceu na escola anterior. Aí ela me recomendou levar, então, num psiquiatra para avaliação. Tá. Eu levei daí num psiquiatra que ela indicou. Aí a gente chegou lá, né? Eu, o pai dele, nós conversamos com o psiquiatra. Dele assim, não, deixa eu conversar com o Dudu então, que o Dudu tava na recepção. Aí entrou o Dudu, conversou com ele, aí eu e o pai dele ficamos na recepção. Eu sei que assim, não deu, chegou a dar 1 minuto. Daí ele falou, não, pode entrar. Porque ele assim, tipo assim, ele chegava assim, nos lugares assim, daquela virada na cabeça 360 graus, já foca em alguma coisa pra mexer, já mexe aqui, já mexe lá, já viu tudo, assim, né? Tem um hiperfoco, mas é um hiperfoco rápido. Bem rápido. Tá. E daí o psiquiatra assim, não, é TDAH. Daí prescreveu um monte de remédio, né? E daí ele assim, remédio controlado, faixa preta, né? Eu fiquei um pouco assustada, porque ele só tinha 6 anos, né? Pois eu ia perguntar, como é que vocês lidaram com isso? Porque eu acho que a principal dificuldade é primeiro aceitar o diagnóstico, porque tem muitas famílias que não aceitam, que acham, não, meu filho não tem isso, meu filho precisa de correção, ou, né? E depois, quando vem o diagnóstico, a questão da medicação, que é algo realmente que te assusta, né? Ainda mais quando é uma criança. Como é que eu vou encher ela de remédio já, assim, num primeiro diagnóstico tão rápido? Como é que foi pra vocês? Foi só porque eu pensei assim, como é que numa olhada dessa, assim, que foi tão rápida, ele já falou que tem TDAH, passou um monte de remédio forte, daí ele falou assim,
Eu falei, tá, mas isso aqui não vai viciar? Como é que é? Ele assim, não vicia, mas é que nem café. Quando você começa a tomar, tem vontade de tomar todo dia. Eu falei, bom, isso daí é um tipo de vício, né? Isso é um tipo de vício, é. Ai, gente, que difícil então Então, que assim, foi. eu demorei. Eu também tive essa parte, assim, De eu negação? neguei, assim, né, no começo, assim, eu não quis aceitar aquele diagnóstico. Uhum. Então, eu procurei terapias alternativas. Foi quando eu comecei a procurar outras metodologias de tratamento que não fosse a da medicação, Tá. né? Fiz várias, assim, quase sem nenhum resultado, assim, bem pouco resultado. E daí, assim, passou primeira série e ele continuava com problema. Mas nessa escolinha, os professores daí já tentavam incluir ele mais ou continuou ainda no mesmo esquema da outra que acabava isolando muito? Acabava isolando. Tá. Aí daí tinha uma professora dessa mesma escola que ela pegou e falou assim. Daí eu tava desesperada, pensei, vou trocar de escola, porque também não tá funcionando aqui. Uhum. Aí eu ia na outra escola, falei assim: olha, meu filho é assim, assim, assim. Como é que vocês trabalham? Esse tipo de criança para nós não interessa. Foi praticamente esse tipo de resposta que eu recebi em 3 escolas. Sim. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? É que é complicado e assim, né? Não é que a gente espere da escola que dê o diagnóstico e que dê um tratamento e que resolva ali a questão. Mas a gente espera acolhimento, né? Isso. Principalmente considerando que é uma escola e que aparecem vários tipos de alunos, de todas as características, a escola muitas vezes tem esse olhar de entender que esse aluno é diferente. Tem Isso. algo ali que precisa ser investigado. Então, quando os pais não sabem ou não conhecem o caminho, a gente espera da escola essa orientação, esse acolhimento, essa forma de vamos trabalhar juntos, né? Isso. A gente não está querendo jogar para a escola a responsabilidade, Isso. mas a escola precisa trabalhar junto com os pais, né? Exato. Porque a criança precisa se desenvolver, Aham, né? Lidar com outros amigos e não é isolando que isso vai que vai acontecer. resolver. E daí como é que foi? Ele ficou na mesma escolinha? Não, daí foi uma terceirizada da escolinha, que ela prestava um serviço terceirizado nessa escola. Ela falou assim, você já tentou lá nessa outra escola que tem lá em Barreiros? Daí eu falei assim, não tentei. Uhum. E pra mim era bem fora de mão, né? Mas eu falei assim, não, vou lá conversar com eles. Eu fui lá conversar com eles, assim, achei a escola assim, bem inclusiva, né? Até o próprio site deles falava que né, eles eram inclusivos. Eu cheguei lá, a primeira criança que eu olhei, ela tinha síndrome de Down, né? Tava andando no pátio. Daí pensei, bom, então realmente ela é inclusiva. Daí fui conversei com a psicopedagoga da escola. Aí eu falei pra ela assim, ele, né, passou pré primeiro, já repetiu pré. Eu falei, mas ele não sabe nada de letra, de escrever nada, nem o nome dele ele não sabe ainda. Uhum. Aí ela falou assim, a gente faz uma avaliação com ele, a gente aceita ele aqui, mas você tem que dar um medicamento pra ele, né? Uhum. Daí eu falei, não, tudo bem, porque assim, eu já tava assim, sem saber o que fazer, né? Eu aceitei. Então, aí a escola colocou uma professora auxiliar para ele nessa. Mas essa escola era particular? Particular. Não é esse projeto social do estado, do município, era particular em São José? Isso. Tá. Aí a escola colocou um professor auxiliar na sala para ele. Ele fez um teste de avaliação para ver se, porque ele teria que ir pro 2º ano nessa escola. Aí viram que realmente ele não tinha condições de acompanhar a turma do 2º ano. Então ele fez de novo o 1º ano. E não me arrependo disso, assim, porque foi daí onde ele conseguiu alfabetizar, ele começou a ganhar autoconfiança para estudar. Ele começou a fazer amizades, porque até então o que mais pega também, assim, as crianças não aceitam, né? Aquela criança que não para quieta, que tá toda hora fazendo bagunça, né? Que Sim. só quer saber, vamos dizer assim. Que começam a brincar juntos, a criança já dispersou, daí já não tá mais ali. Isso. Uhum. Aí uma coisa que falaram muito assim, não, ele tem muita energia, coloca para fazer um futebol, coloca para fazer uma arte marcial, mas ele também nunca conseguiu fixar. Porque mesmo nesses lugares, mesmo nesse tipo de esporte, ele também não consegue se manter, focar. Nas atividades, porque querendo ou não tem as regras do jogo que tu tem que te manter focado. Não é só correr para um lado e para o outro, né? Não é só a questão do gasto de energia, né? Tem a questão da convivência ali com as outras crianças. E daí ele não conseguia seguir a dinâmica. Não. Mas aí, tu começou a medicação nesse período, ele já estava com 7 anos. Isso. E tu viu diferença? Como é que ele se sentiu? Como é que foi essa adaptação com a medicação? Isso. Daí, assim, no começo é bem complicado, né?
Porque é uma coisa assim bem dispendiosa também, porque é um medicamento que dura geralmente 30 dias, daqui a 30 dias tem que fazer consulta, vai para avaliação de novo, ver se está fazendo efeito ou não está. Aí procurei também o município, né? Daí fui aqui em Palhoça, daí assim, troca de médico, o médico daí dá medicamento diferente, porque aquele não está fazendo efeito, aí você começa a ver o que faz, o que não faz. E qual que era a principal, o principal efeito colateral, assim, que tu via do remédio negativo e positivo, dos primeiros que tu testou? Alguns davam assim, aumentavam mais a questão da agitação, né? E assim, no geral, assim, depois que a gente conseguiu ajustar mesmo a questão do medicamento, aí é problema no fígado, né? Que sempre nos exames de sangue, ele sempre aparece uma alteração no fígado, né? E daí o médico já fala, não, isso é normal, isso tá dentro do esperado, porque é uma coisa que E daí já para os pais geram uma preocupação a mais ali, porque é uma criança, né? Isso. Mas o lado positivo do remédio fez valer a pena. Exato. Toda essa preocupação. Porque foi assim, como ele começou daí a alfabetizar, começou a aprender, né? E eu vejo assim, essa parceria entre pais e escola é muito importante, né? Porque qualquer demanda que acontece na escola, a escola me trazia, né? Eu já conversava com o médico, já resolvia, às vezes trocava medicação, né? E a gente foi ajustando. E foi onde ele começou daí a desenvolver nessa E é área escolar. importante tu trazer essa parte da medicação, que eu acho que é a que mais gera preconceito entre os pais, né? Assim como aconteceu contigo de ter uma preocupação, tem esse preconceito de que não, remédio vai fazer muito mal. Não, remédio é só para fase adulta. Não, porque o que meu filho vai acontecer se ele continuar com essa medicação? Enfim, mas a gente tem que lembrar também que a medicação ela foi testada, ela foi produzida pensando naquela faixa etária, pensando no bem-estar daquela criança, né? Apesar dos efeitos colaterais, mas tem um lado positivo que vai dar uma qualidade de vida para essa criança, né? Então, é natural, no primeiro momento, a gente se assustar, mas é mais um aliado, né? Nessa busca aí de qualidade de vida mesmo, né? E daí ficou entre troca um remédio e outro, e a escolinha ali na parceria. Então, foi aí que conseguiu ver uma luz. Isso. Foi quando daí começou começou a aprender, né? Aprendeu a escrever o nome, começou a aprender as letras. Foi quando começou a desenvolver. E daí, assim, foi quando começou, né? Falei da questão das amizades, começou a fazer amigos, né? Então, foi assim, foi uma luz, assim, foi uma bênção, eu digo assim, Imagina, né? 7 anos de uma criança super... Aí, em primeiro momento, era só o TDAH. Que foi diagnosticado. Uma criança super imperativa, com muita energia. E, de repente, vocês conseguiram respirar, assim, vamos dizer. Porque até em casa, né, tu disse que daí já tinha uma outra filha mais velha. A dinâmica na casa também para os pais acaba sendo bem pesada, né? Porque é uma criança que requer mais atenção. E daí ali vocês conseguiram, então, respirar e dizer, tá, agora nós temos uma rotina. Porque eu acredito que a rotina também faz parte do tratamento, ou não? De ter assim, tal horário vai fazer tal coisa e tentar repetir aquilo sempre. Sim, tem que ter. E é constante, né? É uma coisa que a gente tem que ter até hoje, né? Você vai estar com 16 agora, mas é uma coisa que tem que manter até hoje, porque o medicamento continua. Né? Porque, assim, para a própria criança, que a gente depois começa a perceber... Para ele é um sofrimento, porque ele tem aquela hiperagitação por dentro ali, que ele, por mais que ele tente, ele não consegue ficar parado. Não, né? Então, para a própria criança também é um sofrimento estar naquela posição. Não, você tem que ficar sentadinho aqui, tem que fazer a tua tarefa. Né? Ele não consegue. Não, tadinho. Né? Para ele aquilo ali tá demais, tu tá sufocando, tá apertando, né? E daí, quando chegou numa escola em que ajustou as diferenças dele para que ele conseguisse aprender. Imagina, para ele deve ter sido também uma felicidade, né? Ele deve ter demonstrado também mais vontade de ir para a escola. Porque tem diferença de uma escola em que exige muito, fica parado. Porque, querendo ou não, a gente está num modelo de escola que segue o mesmo de 100 anos atrás, que é aquelas cadeiras todas enfileiradas, olhando para um quadro negro, criança tem que ser assim, mas com algo que requer uma diferença de tratamento, a gente precisa se adaptar, né? Então essa escola foi fundamental para ele. Foi. Lá ele ficou muito tempo?
Lá ele ficou, foram 3 anos, porque daí Uhum. eu trabalhava em São José. Então, assim, apesar de ficar um pouquinho mais afastado para eu levar para a escola, mas ainda ficava próximo de onde eu trabalhava, né. Tá. E daí a empresa que eu trabalhava fechou, como eu falei até no último Uhum. podcast, né. Uhum. Aí eu vim trabalhar aqui em Palhoça mesmo. Daí realmente ficou bem contramão. Barreiros, Isso, Palhoça. é. Aí foi onde eu troquei ele, tirei ele da escola de lá e coloquei ele na escola aqui. Mas então, pra gente reforçar, né, a escola naquele momento foi fundamental para Foi. que tu tivesse um outro olhar de como agir, o que fazer e alguém uma instituição que foi parceira nesse momento em que os pais mais precisam, né, É. desse alinhamento. Uhum. E a gente vai aprendendo junto também com a criança, né. Uhum. Porque, né, como eu falei, assim, é uma situação nova, nunca tinha visto ninguém, não sabia TDAH. Embora que, assim, até hoje, né, eu tenho amigos, assim, que têm mais de 50 anos que recentemente foram diagnosticados com TDAH. Uhum. E é uma coisa que a pessoa sempre tem desde sempre, não é uma coisa que aparece do nada, né? A Uhum. pessoa já nasce com TDAH, né? Então, daí hoje para elas faz sentido todo o sofrimento que elas tiveram na questão da infância, nessa parte dessa fase escolar, né? Porque na época não era falado, Não, era né? só uma criança. Eu vou falar bem o que o pessoal fala aqui, uma criança burra, uma criança mal educada. Aham. Eles rotulavam dessa forma, É. né? Ah, não Aham. consegue aprender, como que tu não consegue ler isso aqui? Anda, repete. E coitada, a criança, sem saber, fica se esforçando, mas ela não consegue alcançar o objetivo, que realmente é difícil, né? Isso, é. E quando é que veio o segundo diagnóstico? Já foi no final dessa primeira escola que já veio, Tá. que daí ele tinha questão da agressividade, né, com as outras crianças. Daí ele levou pro médico de novo, e o médico falou: "Não, aí é um TOD, né, que é transtorno opositor e desafiador". E até em Tá. casa também a gente já percebia, né, aquela coisa que você fala assim: "Não, né, tem que fazer a tarefa, tem que estudar, amanhã tem prova". Aí já fala que não, fica brabo, daí sai, chuta e fica brabinho, assim. Entendi. Então O TOD, então, seria mais uma revolta, assim, uma contrariar o que é imposto a ele. isso. E Tá. é muito assim, ele daí contraria, assim, daí na hora ele é explosivo, ele dá aquela explosão, mas dá 1 minuto ele já volta todo querido. Coitado. Coitado de todo mundo, né, da família, tudo. Aham. Porque no início deve ter sido um desafio pra vocês, mas agora já acostumou? Vamos dizer Ou assim, tá eu mais não, controlado? vamos dizer, tá mais controlado, mas assim, acostumar é difícil, sabe. Às vezes assim, parece assim que assim, ai, deixa todo mundo louco, né. Sim, eu Porque imagino o desafio, porque daí, como tu falou, é uma sopa de letrinhas, né. Antes uhum. era só o TDAH, agora é o TOD, e dá uma dó pra ele também, né. Imagina não conseguir se controlar, É, mas aí depois ele vem e faz o que tem isso. que fazer. Aham. É só na hora, é aquela explosão na hora, Aham. mas assim, pode contar, se não chega a dar 1 minuto, daí ele vai dar a volta dele, assim, dá aliviado, daí Ele precisava só era explodir. isso. É, Explodiu, pronto, voltou. voltou, tá tranquilo. E daí a própria escola orientou que: "Olha, eu acho que tem mais alguma coisa aí, precisa investigar". Ou não, foi o Não. psiquiatra que foi A acompanhando? escola só comentou da questão das agressividades mesmo, né. Tá. E daí que foi levado daí nessa época daí eu já estava com o neurologista também, aí foi levado para o médico e daí falou assim: "Não, é um TOD também". Aí é mais medicação ou mais terapia? O que que alterou daí no tratamento dele? Aí foi mais a terapia, né, que Tá. foi na verdade a terapia veio desde sempre, desde Uhum. antes mesmo de começar com a medicação, ele já vinha na terapia, Uhum. né, mas a terapia para o TDAH, assim, não surtia muito resultado, né, porque a questão da hiperatividade, a terapia Tá. não estava ajudando, né, embora foi tentado, né, então Uhum. assim, mas não foi o que resolveu, Mas na foi na a parte medicação do mesmo. TOD, a terapia tem ajudado, assim, na questão de Isso. respiração, talvez, de pensar, o sair, respirar e voltar. É, por aí. Entendi. É importante trazer, porque tem mães que às vezes estão passando por isso e elas não conhecem, né, não Uhum. sabem que talvez isso exista, porque por mais que tenha muito diagnóstico, por mais que tenha muita informação, às vezes a gente já está tão carregado de informações e notícias, enfim, que acaba se perdendo e não percebendo esses detalhes, e que a criança não é mal educada, a criança ela não é irritado demais ou gênio forte, Uhum. né.
realmente tem algo que precisa ser investigado ali, né? E falando até a questão dos pais, né, que eu lembrei agora também, que até a minha irmã, ela é psicóloga, né? E ela falava assim, é bom sempre também, ela, assim, ela nunca gostou de tratar criança, porque ela falou assim, não, quem tem que tratar é os pais. Aí eu sempre falei, mas o problema tá com a criança, né? O que ela tá Uhum. falando, né? Mas hoje, assim, eu dou o braço a torcer, concordo com ela, assim, que os pais também precisam vamos dizer assim, de uma terapia para saber lidar com isso daí, para poder olhar de uma forma diferente para essa criança. Uhum. Né? Porque se você ficar com aquela visão que todo mundo é normal também, e de repente você acha que, né, vai dar medicação e tá tudo certo e tá resolvido, também não é. Você É tem uma que. coisa que vai ser pro resto da vida, né? Isso, você tem que ter um olhar diferente também para essa criança. Então, assim, ter essa terapia com os pais também é importante. É. Faz muita diferença até para a criança. Porque a partir do momento que você começa a olhar diferente para essa criança, ela se sente também mais acolhida. E daí Uhum. ela muda melhor o comportamento dela. É importantíssimo tu trazer isso aqui, porque tem vezes que a maioria das vezes os pais não procuram um tratamento para si, né, a terapia para Uhum, si, né, aham, sempre para o filho, até porque tu tá tão numa correria já de tentar resolver a questão do filho, que tu acaba te esquecendo. É natural isso. até na mãe, né, no pai, quando tem o filho chega, que não tem nada de tão diferente assim, a gente já se esquece e foca na criança, né. Aham. Imagina quando tem algo a mais que a gente tem que se preocupar. Mas, a gente tem que falar disso, porque os pais eles precisam mesmo, saber lidar com aquilo e saber lidar com o que a sociedade vai fazer com aquilo, Uhum, né. Porque, eu acredito, e daí tu tem lugar de fala, o pai e a mãe sofrem muito em ver um filho sendo excluído, uhum, vendo um filho ser tratado diferente, ver um filho não fazendo amizade, não conseguindo completar tarefas teoricamente simples. uhum. E daí o pai, ele precisa aprender a lidar com esses sentimentos também, É. porque senão daqui a pouco, dependendo do perfil do pai e da mãe, vira até raiva, né. Tu começa a descontar É. em tudo, tu começa a descontar no trabalho, tu começa a descontar em outras pessoas, vira aquele leão quando acontece alguma coisa Uhum. com o filho, né. É. E a gente precisa aprender a lidar com a gente também, até para dar o Isso. exemplo para eles, né, de como É. reagir quando alguém fizer isso contigo. Porque você fica naquela assim: "Eu já tô fazendo de tudo", né, porque Uhum. assim, você gasta, né, você é terapia, é psiquiatra, né, é remedicação, que também não é barata. Então você fala assim: "Eu tô fazendo de tudo, tô trabalhando para conseguir dar o melhor para o meu filho e me acontecem esses problemas", mas assim, então por isso que é importante você olhar para dentro, para poder olhar diferente para essa criança também. Eu digo isso também, como você falou assim, né, eu já vivi bastante isso, né, Uhum. foram muitas escolas que ele passou, depois dessa ainda passou por outras, né. E de sair da escola, assim, chorando, sem saber o que fazer, porque a escola falou, né, depois dessa escola que ele veio para outra aqui em Palhoça, ele chegou a ser convidado a se retirar da escola, porque falou assim: "Olha, o filme dele aqui tá queimado". E Não. eu olhei pra diretora e eu falei: "Mas o que que eu faço agora?". Aí Uhum. ela pegou e falou assim, sabe, nem respondeu, assim, tipo: Sim. "Não posso fazer nada, né, resolve você, né, o problema é seu, o filho é teu", aquela coisa assim, Ai. né, "Filho é teu", aquele olhar assim, né, "O filho é Aham. teu, resolva você", né. É muito triste. E daí se um pai e uma mãe não estão na terapia, isso tudo é um copo de água que vai enchendo e em algum momento vai transbordar, né. Uhum. E nunca de forma positiva, né, sempre de forma negativa. E assim, eh, nesse processo também, tu te sentiu muito sozinha ou tu conseguiu encontrar outros pais na mesma situação? Talvez aquela escola, a primeira que acolheu ali, teve algum pai que tu conseguiu fazer amizade, uma mãe que tu conseguiu compartilhar essas situações Acon ou não? Aconteceu um episódio muito engraçado nessa escola. Um dia eu estava chegando na escola para pegar o Dudu, e teve um pai que no estacionamento da escola pegou e falou assim: "Olha, não se preocupe, estamos com você". Daí eu assim: "Ué, o que será que aconteceu?" Aí eu entrei na escola, daí que eu, né, me chamaram para conversar lá. Eu fiquei sabendo, porque daí como o Eduardo ainda, né, apesar da medicação, do professor auxiliar, ainda tinha essa questão um pouco da hiperatividade, mas como eu falei, Uhum. a escola administrava isso bem, controlava, né. E teve um pai de um aluno na turma dele que se sentia incomodado, que achava que o Eduardo incomodava o filho dele. Hum. E ele foi na administração e pediu para tirar o Dudu da escola, porque estava incomodando o filho dele, Uhum. né. E a escola falou que não, né, que eles estavam ali, estavam controlando a situação, que
que as crianças tinham que saber lidar também com a diversidade, Uhum. né? E daí o que aconteceu foi que esse pai não chegou a sair da escola, mas mudou o filho de turno, Uhum. né? Mas e eu, assim, foi a primeira vez, assim, que eu me senti, assim, acolhida por uma turma também, né? Uhum. Que hoje em dia a gente tem grupos de WhatsApp, né? Mas na época, né, que a gente, né, que faz há 10 anos atrás, não tinha isso, né? Sim. Então, foi a primeira vez assim, que eu me senti acolhida assim, falei assim, não, poxa, tem alguém abraçando junto, né? E que bom que esse pai deu esse grito no estacionamento, né? É. Porque eu acredito que essa rede de apoio entre pais, ela é fundamental nesse processo também, né? Uhum. Primeiro para compartilhar dicas. Ó, essa escola funciona, essa escola não Isso. funciona, esse remédio funcionou, esse não sei o Uhum. quê. Tem um tratamento assim, um tratamento assado, enfim. Primeiro para informação. E segundo para esse acolhimento mesmo, de tu Uhum. te sentir pertencente, que tu não tá sozinho no mundo. Que o teu Isso. filho não é o único que tá passando por isso, né? Por isso que é tão importante a gente realmente compartilhar, falar, que nem esses pais fizeram, né? Aham. Olha, estamos aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. É. Porque, infelizmente, faz parte da sociedade ter pessoas que não têm tolerância. Pessoas que não estão abertas a entender a diferença do outro, não estão abertas a lidar com aquilo Uhum. e não estão preparadas, talvez, para ensinar os seus filhos a entender que o mundo é assim, né? Isso. E que vão ter pessoas diferentes, vão ter situações em que vai incomodar, mas que a Uhum. gente tem. É inerente da vida, a gente uma hora vai ter que aprender a lidar com dificuldades, né? Verdade. Dificuldades, frustrações, e isso em todos os aspectos. Uhum. Então, infelizmente, existem pessoas que não estão preparadas para educar os filhos dessa forma, porque às vezes nem elas estão preparadas para entender isso, né? É, E foi o que verdade. aconteceu. Eu vou tirar meu filho do lugar, eu vou lá reclamar, ao invés de tentar acolher ou entender a situação, Aham. né? Mas que bom que são minoria, vamos se dizer assim, né? Que Uhum. a gente tem. O problema é que a minoria é mais barulhenta do que a A maioria que acolhe, né? É verdade. Porque é importante mesmo quando a escola. Que bom que a escola fez esse papel, né? De acolher, Uhum. de mostrar, de falar e de trazer até para os outros pais, né? Isso. E daí tu falou, tá, 10 anos atrás. Mas aí começou então uma trajetória de amizades e redes de apoio. Uhum. E veio pra Palhoça, foi dificultoso. Foi, na verdade, Achou assim, uma escola. porque foi bem na fase da pandemia também, porque ele veio para Palhoça e logo em seguida veio a pandemia, Tá. né? E daí foi aula online, que também não funcionou. Se na né? escola já não para, imagina É. na frente do computador, né? Sim, não tinha Não jeito, deu né? certo. Aí ali até durante a pandemia eu percebi assim que nem com o medicamento que ele estava acostumado a tomar para ir para a escola, em casa não fazia diferença, ele não conseguia ficar na frente do computador. Uhum. Aí eu peguei, daí até que suprimiu o medicamento, falei assim, vou dar remédio para ele aqui para quê, né? Porque a gente Uhum. foram meses em casa, né? Ali. Então, depois quando voltaram as aulas presenciais, aí eu perguntei para a escola, tá, como é que ele tá o desenvolvimento dele agora, como é que tá indo, né? Porque em casa ali não via diferença. Uhum. Aí eu falei assim, não, pode deixar, a gente vai acompanhar, depois a gente dá um retorno. Tá. Mas não me deram retorno nenhum, eu pensei, tá tudo bem, Uhum. né? Mas quando veio o retorno, já foi assim, né? Tipo assim, não tem mais condições para ele ficar aqui na escola. Meu Deus do céu. Tá. É, E no fim é um despreparo, né? É. Da parte pedagógica da escola, um despreparo como ser humano também, de acolher e dizer assim, olha, não está funcionando, ou mãe, Uhum. vem, vamos conversar, o que está sendo feito em casa, o que não está, como é Uhum. que a escola pode ajudar? Porque também tem isso, se a escola não sabe o caminho que pode tomar, mas pergunta para os pais. Às vezes os pais já têm uma experiência tão grande, né? É. Já passou, isso funciona, isso não funciona, vamos Uhum. trabalhar juntos. Isso, em conjunto, né? Porque assim, vamos supor, eu tenho 3 filhos hoje, né? Mas a escola tem pais que têm um filho só, né? Uhum. A escola não, a escola lida com várias crianças, né? Todo ano crianças que entram, que saem, crianças diferentes. Então a gente espera que a escola tenha um preparo maior, Uhum. né? E no fim a gente acaba se deparando com escolas despreparadas, Uhum. né? Que não buscam incluir essas crianças que são diferentes. Uhum. Né? Por lei, hoje em dia, as escolas acabam acolhendo as crianças com autismo, com síndrome de Down, Mas para né? cumprir uma norma. E não no Isso. sentido de que a escola está preparada para um acolhimento realmente verdadeiro. Exato. Tu ainda sente que é assim?
Sinto, infelizmente ainda sinto. Uhum. Porque daí dessa escola ele foi para uma outra escola, quando, né, foi convidado a se retirar dessa, foi para outra. Na outra, daí era uma escola pública, daí eu senti assim que, né, ele até ia bem nas disciplinas, mas é porque não era tão cobrado, Tá. né? E daí, enfim, daí teve assim uns envolvimentos não muito bons assim na escola. Aí ele acabou saindo dali. Fui procurar uma outra escola de novo. Falei, ele é assim, como é que vocês agem? Né? Você vê que Uhum. isso não mudou muito ao longo dos anos. Aí também recusaram a matrícula dele, né? E daí teve uma outra escola que aceitou, que é onde ele está agora. Uhum. Então, essa escola, assim, tá junto também, né? Eu levei os diagnósticos dele, então, assim, tá junto, aplica, assim, uma prova diferenciada para ele. É onde, assim, ele consegue melhorar a autoestima dele, porque, assim, ele não consegue daí... porque daí também entrou essa questão do laudo do autismo leve, né? Então, assim, aplica a prova diferente, mas por causa do autismo leve, não por causa do TDAH, Tá, né? entendi. Então, aplica uma prova diferenciada para ele. Uhum. Então, aí é onde ele consegue tirar notas boas e consegue sentir que sabe alguma coisa. Porque às vezes ele chega para mim, muitas vezes também já chegou e fala assim: mãe, porque eu sou burro, eu não sei as coisas, eu não sei. Ai, tadinho. Então assim, a gente percebe assim que no fundo assim a autoestima dele assim é bem baixa, né? Uhum. Então é onde vai essa questão de tratar e falar: não é tua dificuldade que você tem, mas você é inteligente, porque é Uhum. inteligente para muitas coisas, né? Sim. É que também é questão de aproveitar a habilidade da criança, né? A criança que não tem esses diagnósticos, a gente já percebe que tem uns que têm habilidade para matemática, outros para português, outros, enfim, para educação física, que adoram esportes, outros para artes. Uhum. A gente percebe que tem crianças que têm habilidade diferente, e isso porque não tem nenhuma dificuldade aí no caminho, nenhum diagnóstico, né? Isso. Imagina uma criança com diagnóstico. Tem que Uhum. saber trabalhar o potencial dela. O que ele tem mais foco? No que ele mais gosta? Tá, ele gosta disso, então, de uma forma didática, eu vou usar isso para que ele aprenda outras coisas. É lógico, Mel, tu não tem formação pedagógica, eu realmente não tenho formação pedagógica, eu não atuo na área, eu não tô lá todos os dias. E falar é muito mais fácil do que estar lá na prática. Mas o que eu vejo, eu sou um profissional que eu decidi escolher essa área de atuação, né? Uhum. Eu escolhi estar com crianças, eu escolhi a educação. Então, faz parte eu me adaptar e eu entender e aprender e buscar conhecimento para atender essas crianças que têm um diagnóstico e que precisam de um atendimento especial, né? Isso. Porque, de novo, a gente não está querendo jogar toda a responsabilidade para a escola. Não, de Mas a forma alguma. escola é uma parte fundamental Uhum. da vida de qualquer criança, adolescente, inclusive dos adultos, né? Quando a gente volta para uma faculdade, enfim, Verdade. a faculdade também tem que estar adaptada. Porque o Dudu, agora é Edu, que é adolescente, daqui a pouco ele vai entrar no mercado de trabalho, daqui a pouco ele vai buscar uma faculdade. E aí, como é que esses ambientes vão se adaptar a ele, né? Uhum. Lógico que a gente espera que as terapias, a medicação ajude ele a se adaptar aos ambientes. Sim. Mas é preciso também que o ambiente esteja preparado para receber ele, né? Uhum. Então, é muito triste saber que ainda, apesar de ter leis que tu não pode rejeitar um aluno por causa de um diagnóstico, tu não pode obrigar o pai a colocar um professor, o pai, né, a pagar um professor ou uma estrutura diferente por conta do diagnóstico. Uhum. A lei obriga a ter espaço para essa criança, mas as escolas não querem, né? As Não. escolas não estão preparadas para isso. Uhum. E é muito triste ver um pai e uma mãe ter que lutar para que o básico seja feito para o seu filho, né? Sim, verdade. E hoje, tu falou que a última escola que tu encontrou tá acolhendo ele bem. Isso. Mas por conta do diagnóstico do autismo. Isso. Que eu acho que é algo aí que o pessoal tá levantando tanta... Foi o que a gente falou, né? O pessoal levanta tanta bandeira e vem então em cima com algo específico, que é o autismo, e que daí tá, então vamos dar importância para isso aqui, porque tem um movimento grande. Mas Uhum. às vezes o TDAH, que também tem muito, só que não é tão falado, Sim. fica de lado, né? E não dão a devida atenção, porque como tu falou, se não fosse o diagnóstico de autismo, talvez não teria a provinha diferente, Não. né? Que até o momento não teve. Exato. E também não tem direito a professor auxiliar, né? Então, na verdade, não tem, o TDAH não tem direitos a nada. Ai, meu Deus. Né? É diferente do autismo. Eu vejo assim, né? Se enquadrasse assim, com os mesmos direitos de
de uma criança com autismo, essa criança seria melhor tratada, né? O próprio professor auxiliar faz toda a diferença, né? Que foi o que aconteceu nessa escola em Barreiros. Colocaram o professor auxiliar para ele, mesmo não sendo por lei obrigatório, né? Porque TDAH não é obrigatório ter professor auxiliar. Mas colocaram e fez toda a diferença para ele ter aquele professor do lado, acompanhando ele, item por item, explicando coisinha por coisinha, que a professora, no geral, ali dando para a turma toda, não precisa ficar parando para estar explicando, né? Dá para os outros normal a aula e a professora do ladinho ali ajuda no que das dificuldades que ele tem. Então, isso daí, né, como eu digo assim, melhorou a autoestima dele, melhorou a autoestima dele, ele começou daí também a fazer amizades, né? Então, até hoje, ele fala para ele assim, a melhor escola que ele estudou foi essa, né? Ele falou assim, que se ele pudesse, ele queria voltar para lá. Sim. Né? Embora que está gostando também dessa escola atual, também ele conseguiu fazer alguma coisa de amizade também ali, mas também não é aquilo tudo, sabe? Sim. Porque assim, ele... São adolescentes, né? Ai, o adolescente por si só já é uma coisa séria, né? Já é algo que eles não têm amizade mesmo, já são mais seletivos. E imagina quando tem algo diferente, né? Aí que o bicho pega. Sim. Então, mas ele tá se adaptando. Tá. E ele continua com a medicação. Continua com a medicação. A medicação foi, né, foi alterada ao longo do tempo, né? Conforme foi crescendo. Mas continua com a medicação. E não dá para ficar sem. Então, e daí, quando é que veio o diagnóstico do autismo? Tu falou que foi recente, né? Foi esse ano. Mas o que foi sinal de alerta para identificar o autismo? Foi essa questão mesmo dessa dificuldade do aprendizado ali, né? Da questão não digo do aprendizado, da questão de manter a amizade, de ter uma questão assim de não querer muito ficar também em grupo, sabe? De querer ficar mais isolado. E daí o psiquiatra que acompanha ele, o neuro, que acompanha ele, percebeu que realmente daí tinha mais uma coisinha para incluir. Foi da orientação da psicóloga daí da psicóloga. Pra verificar essa parte aí. Tá. E ele lida bem com esses diagnósticos? Ou para ele já é tão normal ir nas terapias, enfim, e que é só mais um diagnóstico? Ou ele não tem noção ainda? Mais ou menos, né? Assim, ele não aceita que tem problema, né? Ele não, ele toma medicamento, tem vezes assim, ele toma, às vezes ele toma de boa, assim, né? Mas quando ele tava, por exemplo, com aquele TOD dele um pouco mais elevado, aí ele fica, esse remédio tem gosto ruim, eu não quero tomar. Né? Já teve caso de burlar, né? De fazer de conta que colocou na boca e não engolir, depois eu vi o remédio jogado no lixo, daí tem que estar controlando também essa parte ali de não, realmente ver que eu tivesse engolido. Entendi. É porque também faz parte tu dizer para a criança o que ela tem e para que ela possa também entender e explicar para os outros, ainda mais numa fase de adolescente, depois fase adulta, até que para ela poder explicar, olha, me desculpa, né? Eu tomei tal atitude, mas é que eu tenho essa situação, eu tô tentando ser melhor, enfim. Porque acontece também, e daí eu já tive vários episódios aqui no podcast, que numa primeira temporada a gente falou bastante sobre autismo, enfim, um pouquinho do TDAH, e de pais que relatam que outros pais não falam para os filhos, não esclarecem. É uma coisa assim que é tão automático. Eu tenho que levar no médico, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que não sei o quê. Mas não senta com a criança e diz, olha, ou o adolescente, né, que é muito melhor porque já entende. Tu tem esse diagnóstico, né? A gente tá trabalhando para que... Sabe quando isso acontece? Sabe quando tu explode? Que dá tudo, essa loucura aí, que tu sai com raiva? É porque tu tem isso. E que tem um tratamento que ajuda a controlar, ou que ajuda a minimizar. E que tá tudo bem, né? Tu tem dificuldade, tal coisa na rua aconteceu, mas explica pro amiguinho. Amiguinho, desculpa, eu tomei tal atitude, porque, né? Porque às vezes também a criança fica perdida, coitada. Ela vai pra rua, continua agindo, né, no mundo do jeitinho dela, mas ela não consegue explicar para o mundo que ela é assim. E daí, às vezes, perde um amiguinho porque ela não consegue ter essa conexão, né? Então, faz parte também dele entender que tem um diagnóstico. Não dá para esconder da criança ou do adolescente que tem algo diferente ali, né? Que precisa apresentar para o mundo. E hoje tem até as correntinhas, né? Tem
tem o crachazinho, né? Que tem aquelas correntinhas coloridinhas, né? E o crachazinho também que faz a identificação. Então, nessa tua jornada toda, o fundamental é a parceira da escola, que ainda está em busca. Isso. Né? E porque, como eu falei, assim, como teve essa situação na escola lá, que, né, que o pai falou assim, estamos juntos, né? E colocou, e a escola também abraçou, e acabou que o pai se adaptou e né, se sentiu incomodado, foi para outra turma. É uma coisa que eu vejo assim, mesmo assim, estando de fora, assim, eu vejo muitos outros pais comentando. Na turma do meu filho tem uma criança que é assim, deviam tirar essa criança de lá. Né? E tenho muitos amigos conhecidos que usam essa fala ainda, né? Então é uma coisa assim que eu, por estar no outro lado, me magoa, né? E daí eu pego e tento falar, né? Daí fala, não é bem assim, tem que ver também que é pela que a criança está passando, tem que ter acolhimento para essa criança. Aí daí fala, mas essa criança não tem educação, né? Como você falou, né? Não tem educação. Os pais não estão olhando para essa criança, né? Aí é complicado também, né? Não tem que defender, né? Mas assim, é importante assim o olhar dos pais para essa criança, mas é principalmente assim, eu acho que é importantíssimo a escola ter esse preparo para direcionar esses pais também para o que eles precisam fazer, né? Como eu falei assim, às vezes tem pais que só tem aquele filho, né? Não tem nenhum outro histórico, não conhece, não sabem o que fazer, né? E a escola só fala assim, teu filho não para de incomodar. Daí o pai fica assim, tá, o que eu vou fazer? Não sabe também? Então, eu vejo importante a escola estar mais preparada para direcionar esses pais também, né? E tá chamando com frequência os pais para expor o que realmente está acontecendo na escola, porque o aprendizado da criança está sendo prejudicado, né? Porque às vezes os pais acham que estão deixando a criança na escola, ela está aprendendo e ela não está. Foi como aconteceu muitas vezes comigo, né? Como foi no primeiro caso que eu achei que ele estava na sala de aula, e sendo que ele nunca parou na sala de aula, né? Então, às vezes o pai deixa na escola achando que tá aprendendo, mas vem em casa que a criança não está evoluindo, mas vê que de repente é uma dificuldade. E na verdade na escola não está acontecendo nada, né? Sim. Realmente foi tudo que a gente conversou até agora, né? A importância desse acolhimento, a importância de entender a empatia dos outros pais, até porque assim, né, de novo, a gente tem que criar pessoas para o mundo, nossos filhos, e nós, né, se percebemos que não temos essa habilidade de lidar com as diferenças, a gente tem que aprender, buscar conhecimento para se frustrar, entender que vão ter momentos de dificuldade, vão ter pessoas ao nosso redor que podem nos dificultar alguma coisa ou outra, mas tá, tudo bem, faz parte daquela criança. O que eu posso aprender junto ali? De que forma eu posso trabalhar para compreender melhor aquilo? Porque o mundo sempre vai existir diferença. É verdade. Né? No mundo sempre vai ter lugares em que a gente vai precisar se encaixar, lugares que a gente vai precisar se retirar, lugares que a gente vai ter que se adaptar. Às vezes a gente é convidado para um evento, mulher. A gente bota um sapato de salto. O sapato é a coisa mais linda do mundo, mas ele incomoda. É desconfortável. Desconfortável. Chega no final da noite, tu tá ali com o pé latejando. Mas tu te submete àquilo, tu entende que, eu vou me adaptar porque eu quero ficar bonita, né? Ou porque eu quero me apresentar da melhor forma possível. Então, eu entendo que vai ter o desconforto ali. Como é que eu posso lidar com esse desconforto? Foi um exemplozinho, uma didática, mas assim, para trazer de forma bem leve que vão existir coisas em que a gente precisa conviver, a gente precisa lidar com aquilo, mesmo que tenha um desconforto, mesmo que tenha algo que de alguma forma vai nos incomodar. Mas primeiro que é passageiro, então, Isso, né? É algo que tu não vai passar o dia inteirinho com o filho do fulano. Então, aquele pouquinho de tempo que vai passar, tenta ser da melhor forma possível, o mais acolhedor possível, né? Porque a criança não tem culpa. Daí tu falou, mas os pais não fazem nada. Tá, mas tu foi lá ver se os pais não fazem nada? Porque às vezes as pessoas julgam também o pobre do pai e da mãe. Sem saber, né? Sem saber que os coitados já estão lá tentando buscar de todas as formas uma alternativa e não conseguem. E às vezes não tem nem mais força. Né? Porque é um sofrimento para esses pais, né? Eu digo por experiência própria, né? Que às vezes você acaba caindo nesses julgamentos de outros pais ali, mas não sabe, né? O sofrimento que a gente está passando. É que nem, às vezes, nesse dia eu vi um comentário assim, né? Tem os bebês quando estão na fase de morder, né? Assim, às vezes dói mais pros pais do bebê que mordeu do que pros pais do bebê que foi mordido. Sim, né? Foi. Essa semana eu tenho um de 1 ano e meio, né? Que vai pra escolinha.
E de vez em quando ele chega em casa mordido. E daí a professora vem cheia de dedos, né? Ai, mãe, desculpa, é que realmente são 15 crianças na sala, a gente não conseguiu, enfim, cuidar. Eu disse, não, gente, tudo bem, faz parte, né? Acontece. E a criança, quando ela tá nessa fase de desenvolvimento, ela quer morder, ela quer... né? A gente tenta cuidar, né? Explica, ó, não pode morder, não morde nada, nem o coleguinha. Mas acontece, são coisas, né? E imagina uma criança que daí tem uma necessidade especial, né? Se os nossos que não requer tanta necessidade, tanta atenção, a gente já não consegue controlar. E tu teve 3. Então tu sabe a diferença que cada um tinha uma coisinha ali. Imagina quando tem uma coisinha a mais, né? Um temperinho a mais ali. É difícil mesmo, gente. A gente tem que compreender, faz parte. Até porque a gente... né? A gente não é perfeito, a gente falha, a gente incomoda o outro, né? Então vamos se colocar no lugar, vamos ter mais empatia. E daí, com essa experiência toda, o Dudu, que agora é Edu, topou o livro, disse, mãe, eu aceito, tá tudo certo. Como é que surgiu daí a questão do desenho, o objetivo para tal idade, como é que foi? Como é que tu estruturou isso? Então, daí foi quando eu comecei esse livro, minha filha estava com 7 anos, né, a mais nova. Aí eu pensei, é a fasezinha da alfabetização. Eu vejo assim, que toda semana ela né, procura ir na biblioteca, pegar livro para ler, ela gosta de ler, ela traz, né, quando ela estava nos 6 anos também, que já estava ali já começando, ela não conseguia ler, mas trazia para a gente ler com ela. Aí eu pensei, vou pegar essa fasezinha bem inicial mesmo, né? Então, a ideia então foi fazer o livro, então, né, contando um pouco dessa narrativa, assim, mas com um final feliz, que o livro traz, né? Né? Que é a questão da criança sendo aceita pelas outras crianças e pela escola, né? E já contando o final do livro, né? Não, mas como isso aconteceu, tem que ler. Tem que ler o livro, trazendo um pouco essa narrativa de que existe crianças diferentes que tá tudo bem, né? Não é porque ela é diferente que eu tenho que excluir, que eu tenho que, né, tratar mal. E para quem tá só nos ouvindo, né? Eu tô com o livro aqui na mão, eu vou até mostrar para quem tá... Eu acho que tá pegando a minha câmera, né? O nome do livro é Transformando Diferenças em Magia, da Kátia. E o sobrenome dela, gente, é um sobrenome alemão que eu tenho uma dificuldade. Fumagalli Mel. Kátia Fumagalli Mel. Transformando Diferenças em Magia. O livro é a coisa mais gostosa do mundo. Tem o Edu aqui na frente, né? Pensando em várias coisas. E ele é um livro bem colorido, um livro bem didático, com letras bem grandes. Realmente para quem está em fase de alfabetização. E para quem está querendo aprender e despertar essa curiosidade nas crianças, né? É um livro muito gostosinho. Eu ganhei uma dedicatória aqui, já vou levar para casa para ler com os meninos. E para quem quer comprar o livro, como é que faz? Ele tem nesse meio físico, como o Thaís está mostrando, tem no site da Wiclap. Vocês podem depois disponibilizar até o link, né? E tem também em meio digital na Hotmart. Tá, perfeito. Daí, como eu te falei ali, né? No caso da Hotmart, ali tem um desconto de 15%, né? Ai, que chique! Então, ó, para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, usa o nosso cupom de desconto para adquirir o livro, que vai ter 15% de desconto. O cupom é MEL15. Ah, viu? Mel, mas aí é o mel de Melanie. Isso. E não o mel da Kátia com H, porque a Kátia ainda tem uma letrinha a mais ali. Não vou dificultar, vamos. Então, Mel 15, aí tem 15% de desconto. Isso. E no link da Wiclap também vai ter, no caso, daí R$3 de desconto também. Mas daí no... e daí tá tudo a gente vai disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, mas quem quiser ir até o teu Instagram, daí tu também tem o link lá na bio do Instagram. Isso, tem o link na bio também. Tá, qual que é o teu Instagram? É Kátia Mel, né, no caso com H, né? Ponto terapeuta. Tá. E aproveitar para convidar o pessoal que tá chegando o Natal, festas de final do ano, né? É um presente maravilhoso para quem quer dar para as crianças aí, né? O Papai Noel trazer de presente um livro tão didático que
é a mensagem que a gente tem que levar para eles e ensinar as diferenças, o acolhimento, né? Entender que tá tudo bem ter um amiguinho diferente e que a gente tem que acolher esse amiguinho, né? Isso. Então, fica já o convite aí para dar de presente de Natal e adquirir o livro. Deixa eu contar também que o livro até já foi lido pela turminha da minha filha do 1º ano, né? Ela, aliás, do 2º ano, ela levou para a escola, né? Ela assim, mãe, quando veio a primeira amostrinha para mim, posso levar para a escola? Eu falei, pode, né? Até fiquei meio assim, falei, pode. Aí ela mostrou para a professora, toda envergonhada. Daí a professora perguntou assim, posso ler para a turma? Disse que ela morreu de vergonha. Ela assim, disse que só baixou a cabeça, fez que sim, né? E daí a professora leu para a turma toda e um amiguinho do lado falou assim, eu não gosto desse livro, é muito chato. Aí a professora leu, mostrou as figuras, né? E depois o amiguinho falou para ela assim, olha, até que é legal. É que também para ver a importância da didática e do colorido, né? Que daí chama a atenção das crianças. E também, infelizmente, hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm lido em casa com os filhos, né? Têm apresentado os livrinhos para eles. Então, fica aí o convite, né? Para quem não tem o costume, é um livro muito gostoso que vocês vão conseguir ler em família, ler em casa para criança e mostrar os desenhos, conhecer o Edu, né? É Dudu, ali ainda é Dudu, né? Vai vir, quem sabe, uma parte 2 do Edu adolescente aí. Já pensou? Tem bastante história. Dá para fazer uma coletânea. Eu imagino. Que projeto bacana, já quero te parabenizar, porque realmente é um ato de coragem, né? A gente expor a dificuldade, a gente levantar essa bandeira, mostrar o quanto sofre, o quanto é difícil, mas que também envolve muito amor, né? Apesar das dificuldades, tem muitas realizações, tem muitas conquistas, que são crianças e adolescentes aí que têm o mundo inteiro para explorar, conhecer e desenvolver, né? Porque às vezes tem esse preconceito também, achando que porque tem um diagnóstico não vai sair daquilo, pelo contrário, né? A gente falou aqui, tem que explorar as habilidades, né? Às vezes tem um foco em outra coisa, vamos explorar aquela habilidade, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente sempre tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Até essa questão da hiperatividade, assim, ela é tipo da pessoa que você pode pedir qualquer coisa, tá sempre pronta para ajudar, né? Então, assim, não parando quieta. Ou seja, os serviços de casa, ó, vai lá, pega isso aqui pra mim, leva o lixo lá na frente, arruma a tua cama, puxa isso daqui, pega a vassoura pra mãe. Pronto, tem sempre alguém ali pra... Tá sempre ativo. Então pronto, viu? Fazer do limão uma limonada, né? Kátia, de novo, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link pra adquirir, as tuas redes sociais pra quem quiser ir lá te conhecer. Tu falou que é katiamel.terapeuta, porque tu também trabalha com terapias, né? Então, quem quiser conhecer os teus trabalhos, lá no Instagram tu coloca todas as informações, né? E, de novo, eu quero te agradecer por vir compartilhar esse projeto aqui comigo. Eu que agradeço. Né? E convidar a gente, vão lá, sigam as redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Não é só pela questão de números, mas principalmente para a plataforma entender que é um conteúdo relevante, que esse assunto ele tem que chegar em mais pessoas, chegar em mais corações. E se você conhece pais que estão passando por essa situação, ou que nem sabe ainda o que fazer, como proceder, enfim, que precisam desse acolhimento, compartilhe esse vídeo com eles, mostra a trajetória da Kátia, mostra que tem esse livrinho, né, para entender as diferenças e ler com a criança, para que cada vez mais cresça redes de apoio. E a rede de apoio ela pode ser isso também, compartilhar informação, compartilhar história, mostrar que ninguém está sozinho, né, Kátia? Verdade, isso faz bastante diferença. Faz. Era isso então, muito obrigada para você que chegou até aqui. Sigam as nossas redes sociais e, de novo, né, se inscrevam no canal. Era isso, muito obrigada e até breve.